Um abraço, é muito bom te ter aqui de volta. Vamos falar de Botafogo assim como a gente sempre faz aqui no canal. Obviamente, não todos os dias, como eu gostaria, porque eu tenho uma vida fora do YouTube, né? Uma coisinha chamada CLT. Então, muitas vezes eu não tenho tempo para estar sempre, né, todos os dias aqui falando de Botafogo. Mas a gente vai seguindo em frente. Sempre quando dá, a gente troca aquela ideia, bate aquele papo de torcedor para torcedor. Você que está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo ao canal Botafogo Meu Destino. Vou te fazer um convite de você se inscrever aqui nesse canal, deixar o like nesse vídeo. Bom, clássico. Clássico vovô, Botafogo e Fluminense. É o assunto desse vídeo. Vamos destrinchar muita coisa aqui a respeito dessa partida. Provável escalação do Botafogo. Botafogo tem desfalques. Mais desfalques. Eu não me lembro de ter visto um ano com tantos desfalques por lesões como a gente está vendo nesse ano. Toda hora se lesiona um jogador diferente nesse elenco. Não dá para entender isso. Então, será mais uma escalação diferente. A gente já tem o nosso técnico à beira do campo que faz leitura de jogo errada, escala o time errado, não consegue extrair o máximo de potencial desse time. E para complementar esse excesso de lesões, né, que faz com que o time não adquira aquele conjunto, né, aquele entrosamento necessário para ter uma sequência boa. Enfim, vamos ao que interessa, né? Vamos ao jogo campo e bola. O Botafogo hoje é pai do Fluminense. São 8 vitórias seguidas sobre o time da Série C. Mas isso não entra em campo. Essa soberania do Botafogo de 8 vitórias seguidas não vai entrar em campo nesse jogo. O Botafogo também era amplo favorito contra o Vasco na Copa do Brasil. Eram 11 classificações contra 4 do Vasco. Então, em decisões, o Botafogo tinha uma ampla superioridade e foi eliminado. O Botafogo hoje ele é visto como um time muito inconsistente. A campanha do Botafogo ela é notabilizada por inconsistência. É um time que faz bons jogos e vence, e é um time que faz péssimos jogos e perde. Hoje o Botafogo só tem o Campeonato Brasileiro. O Botafogo é, nesse momento, o 5º colocado com 40 pontos. Atrás do Mirassol, que tem um jogo a menos realizado. O Mirassol tem 42, com 23 partidas realizadas. O Botafogo tem 40 com 24. O Bahia vem logo em seguida, em sexto, com 37 pontos. 3 pontos a menos que o Botafogo, mas também tem uma rodada a menos realizada. 23. Então, a briga pela 4ª colocação, pela última vaga direta para a Libertadores, é entre Mirassol, Botafogo e Bahia. E o São Paulo vem também aí querendo entrar nessa briga. O São Paulo é o 7º com 35 pontos. O Botafogo precisa, cara, precisa jogar bola, precisa manter a pegada até o final do campeonato. Não pode, de maneira nenhuma, não pode se repetir o que aconteceu em 2023. Em 2023, o Botafogo, ele nem pegou o elevador para descer, não. O Botafogo foi em queda livre, sem freio. Isso não pode acontecer. O Botafogo precisa continuar vencendo partidas. Mas para isso, precisa, cara, adquirir uma identidade de time competitivo. Precisa manter a competitividade até o final do campeonato. E é essencial vencer o Fluminense. E como eu falei, o Botafogo tem dominado aí os últimos 8 jogos contra o Fluminense, 8 vitórias seguidas. Ok. Mas eu não vou chegar aqui e falar que eu vejo aí em alguns canais, né? Para manter a audiência ali agradando, né? Os ouvidos clubistas falando que vai massacrar, que vai bater, que vai isso, que vai aquilo, blá blá blá. Eu não sou assim, esse canal aqui não segue essa linha. Aqui é sem clubismo, irmão. Então tudo é questão da postura do time nesse jogo. Se vai ter uma postura aguerrida, de combatividade, de foco total, de atenção, defensivamente, de forma organizada. Como que esse time vai se portar sem a bola? Ocupando os espaços, não dando chances para o Fluminense. Tudo vai depender de como o time vai se comportar defensivamente e ofensivamente. Com a bola, tem que ter criatividade, tem que ter inspiração, tem que acertar os passes, tem que ter eficiência para concluir as chances de gol. Concluir em gol, né, quando as chances surgirem. Porque essa vitória,
ela é de suma importância para manter o Botafogo na briga. Então, nos últimos 5 jogos do Campeonato Brasileiro, o Botafogo e o Fluminense, que já está em 8º colocado, venceu o último jogo, eles têm uma campanha similar, né? O Botafogo ali vem de empate na última partida, né? Ali tomou um gol no final do jogo, de pênalti. Um pênalti que não existiu. O Botafogo foi, mais uma vez, prejudicado. Visivelmente a bola não bate na mão, a bola resvala no ombro. Inventaram, cara. Inventaram aquele pênalti. Enfim, não adianta também ficar agora chorando o que aconteceu. E agora, meu amigo? Depende dos jogadores, depende do técnico não fazer bobagem, não escalar o time errado, mexer com o brilho do time, cara. Tá na hora do David Ancelotti ele mudar essa visão que a gente tem dele hoje de ser um técnico fraco, um técnico sem vida à beira de campo. Cabe a ele mudar isso. Eu quero mudar minha opinião sobre o técnico David Ancelotti. Só que ele tem que fazer por onde? Não só a minha, não. A maior parte da torcida do Botafogo tem a mesma visão dele. Já estão pedindo a saída dele. Eu não quero ter razão. Eu quero que meu time jogue bem e vença os jogos. Eu não torço para técnico, não torço para jogador. Eu torço pelo Botafogo. Então, se o Botafogo vencer e tiver boas atuações, vai significar que o técnico está fazendo um bom trabalho. E acabou. E aí eu vou chegar e vou parabenizar o técnico pelo bom trabalho. Não ligo de mudar de opinião acerca de alguém, amigo. Eu quero que meu time ganhe, jogue bem e ganhe. E vença. E salve esse resto aí de temporada, né? Conquistando a vaga direta para a Libertadores. E vale lembrar que o Botafogo só tem o Campeonato Brasileiro como meio de classificação para a Copa do Brasil do ano que vem. A única forma agora do Botafogo se classificar para a Copa do Brasil do ano que vem é se classificando para a Libertadores. Eu vou trazer aqui uma matéria do GE acerca dessa partida, acerca do clássico, de umas informações sobre a provável escalação do Botafogo para essa partida. Então vamos lá, GE Botafogo. Qual a provável escalação segundo o GE? Vamos lá. Time terá desfalque da zaga titular, mas Savarino deve voltar para o clássico. Com Caio e Barbosa suspensos, o Caio tomou o segundo cartão amarelo depois do jogo acabou por reclamação, e com isso também está suspenso nesse jogo. Barbosa, terceiro cartão amarelo. Gabriel Bahia deve fazer esse primeiro jogo e formará dupla com David e Ricardo contra o Fluminense. Então estará aí uma dupla de zaga que nunca jogou junto. E o Gabriel Bahia será a primeira partida dele oficial com a camisa do Botafogo. Que tudo dê certo, que eles tenham uma boa atuação, tanto individual quanto os dois ali se entendendo na zaga, né? Posicionamento, bola aérea. Enfim, vamos lá. O Botafogo seguirá lidando com baixas no clássico diante do Fluminense nesse domingo às 4 horas no Maracanã. A dupla de zaga titular composta por Caio e Barbosa está suspensa do confronto. Ambos cumprem suspensão automática. Caio por ter sido expulso por reclamação após o jogo na última quarta contra o Grêmio e o argentino pelo terceiro cartão amarelo. Porém, a boa notícia é a provável volta do meia Savarino ao time. Na última quarta, o clube informou que, por lesão, ele estaria fora do jogo contra o time gaúcho. O GE apurou que a situação era leve e considerada um controle de carga. Então, resumindo, Savarino foi poupado. Era apenas um controle de carga para evitar uma possível lesão. Na zaga, a tendência é a estreia de Gabriel Silva, contratado do Volta Redonda na última janela de transferências, atuando ao lado de David e Ricardo. Além disso, há dúvida sobre a participação de Alex Telles na lateral esquerda. Ele teve que ser substituído no primeiro tempo da última partida por causa de dores na coxa esquerda. Também haverá o retorno de jogadores que estavam suspensos. O lateral esquerdo Marçal, o meia Santi Rodrigues e o atacante Cris Ramos ficam à disposição. No treino da manhã desta sexta, o volante Alan, fora do último jogo por questões pessoais, e o atacante Mastriani, com conjuntivite, treinaram normalmente. Provável escalação do Botafogo. Léo Link, segundo o GE, na lateral direita, é o Vitinho. Eu não entraria com o Vitinho, eu entraria com o Matheus Ponte. E aí, na minha escalação, seria Matheus Ponte, Gabriel, David Ricardo e Cuiabano.
E o Cuiabano tem que ser titular independente se o Alex Telles está lesionado ou não. Independente da situação física do Alex Telles, mesmo o Alex Telles 100%, na minha opinião, o Cuiabano tem que ser o titular. Dupla de volantes, Nilton e Marlon Freitas. O Danilo está lesionado e ficará fora aí por mais de um mês. Né? A lesão do Danilo foi grave. Santi Rodrigues, Savarino, Jefinho e na frente Arthur Cabral. Entre Arthur Cabral e Cris Ramos, eu ainda prefiro o Cris Ramos. Acho que o Cris Ramos ele tem mais faro de gol do que o Arthur Cabral. Porém, ambos não colaboram com o jogo. Os dois têm a mesma característica de serem atacantes fixos na área. Mas eu ainda tenho um pouco de preferência ao Cris Ramos do que ao Arthur Cabral. E o trio ofensivo, Santi Rodrigues, Savarino e Jefinho, são realmente as melhores opções que o Botafogo tem hoje. Montoro não está disponível, então a minha configuração dos 3 meias seria Savarino, mais centralizado, Santi Rodrigues pelo lado direito, Jefinho pelo lado esquerdo. E na frente, Cris Ramos. Então é isso. Vamos torcer aí por uma boa atuação e uma vitória nesse clássico, se manter lá em cima na briga pela vaga direta na Libertadores. Vamos em frente. Eu vou me despedindo por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço.